A gente já está gravando. Bom dia, boa tarde e boa noite. 9:02, a gente está dando início aqui a mais uma live, né, do grupo de discussão que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados e que tem como propósito gerar conteúdo, gerar argumento para que a gente possa estar prospectando clientes, aquecendo o mercado, conversando com o mercado de forma proativa e facilitando com que a gente tenha o nosso primeiro contrato, o nosso primeiro cliente, ou que a gente que já está trabalhando nesse mercado tenha outros clientes, outros contratos firmados, né? E nessa condição, a gente também vem lidando aqui com alguns temas, né? A gente fala muito sobre marketing de vendas e por isso eu acho que esse seja sempre um argumento interessante para que todo mundo é muito técnico e tem dificuldade de fazer essa operação de vendas. E a operação de vendas, ela é um negócio importante, porque se a gente não tem o processo que antecede a execução, a adequação LGPD, se a gente não tem a parte de vendas, a gente não consegue chegar na segunda parte, que é aquele que é o propósito do nosso negócio, né? Que é vender o serviço de adequação, de segurança da informação, de boas práticas. A gente pode estar conectando isso até agora, inclusive com a CIPA mais A, né? Que, além de tudo, ainda criou essa condição aí de assédio. E aí, por conta do assédio, demonstra o quanto a CIPA está se importando cada vez mais, não só com as pessoas dentro da empresa, mas também com a condição humana dessas pessoas que podem estar sendo assediadas e elas precisam de criar um canal de conversa, que é o mesmo canal da LGPD, embora o canal da LGPD ele se abrange para fora da empresa, que ele permite que o cliente que está do lado de fora possa também questionar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e seus dados tratados dentro da empresa, ele como titular de dados, né? Então, quando a gente olha para dentro da empresa e identifica que a empresa precisa de estar muito mais conectada à Lei Geral de Proteção de Dados, é por conta disso. Os funcionários, o tratamento de dados é sempre muito agressivo, né? Sempre muito intenso essa parte. E quando a gente fala disso, uma das coisas que a gente tem deixado um pouco de lado na parte de vendas, é a dificuldade de precificação. E o Dante lembrou bem, a gente estava aqui no aquecimento, houve uma postagem, né, sobre uma sugestão, né, não é uma imposição, mas uma sugestão da OAB de São Paulo, dos valores a serem faturados, né, a serem propostos como honorários para uma adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. E aí suscita uma discussão, né? Será que aquele preço é razoável? Aí vale lembrar que nesse processo de vendas, para quem trabalha vendas, entende que quem põe preço não é o vendedor, é o mercado. Quem põe preço é o cliente. Você pode adequar os seus custos ao preço que o cliente aceita pagar, para ver se o seu negócio é viável. Mas você determinar que o seu preço vai ser de acordo com alguma imposição sua, pode ser que o mercado não acredite nisso, não te contrate. Então, a gente precisa de olhar para o preço com muito cuidado, porque não é o vendedor que determina o preço. Quem determina o preço é o cliente. É o quanto ele aceita pagar que vai falar se aquele preço que você está colocando é justo. Então, na realidade, você pode tratar os custos. E você pode até desenhar como melhor preço a ser praticado é esse. Se o mercado estiver praticando um preço maior, provavelmente você vai vender um pouco mais caro daquilo que você tinha visto. Mas se o mercado estiver vendendo menor, você vai ter que se adequar a essa realidade, porque é assim que o mundo vive desde que começaram a ter escambo e negócios. Então, considerando o tema que foi colocado lá, penso que essa parte está bem tratada e bem conduzida, desde que a gente entenda que a parte comercial pode precificar, mas o preço quem valida é o cliente, e se ele não resolver comprar, a gente pode ter problemas com relação a isso. Então, vencemos uma etapa porque isso estava no grupo nosso lá de discussão do WhatsApp, e é importante que a gente sempre comente aquilo também
na pauta aqui da live e a gente pode estar discutindo em seguida. Mas hoje, a ideia é que a gente fale um pouco sobre a argumentação da TI, como que a TI se envolve na Lei Geral de Proteção de Dados, embora a gente já tenha falado muito sobre contrato e outras coisas que falam bem na língua dos advogados, que hoje são aqueles que predominam nesse mercado de adequação, porque contrato realmente é muito relevante e eles são fato importante nessa parte. Mas, de qualquer forma, a parte de TI, a parte de tecnologia, ela também precisa de ser tratada, e a gente tem imaginado que antes a gente falava tecnologia da informação, mas em breve acredito que a gente possa estar alterando esse nome para SI, ou Segurança da Informação. Por quê? Porque segurança da informação, imagina-se que, além de eu tratar os dados, eu vou olhar para eles com carinho. E essa semana eu publiquei no blog da Indica um case da Pixar. A Pixar, ela perdeu o Toy Story 2 por uma falha na TI. Alguém foi lá, deu um comando nos servidores Linux e deletou todos os conteúdos, todos os diretórios. E eles não tinham backup. Então, quando você não tem backup, olha o tamanho do problema que a empresa tem. Ela não tem capacidade de voltar. E lá a Pixar foi salva por uma pessoa que se tornou heroína dentro da empresa. Ela estava trabalhando no home office, precisou do conteúdo para poder tratar lá um determinado item. Então, ela tinha uma versão do Toy Story 2 que foi capaz de dar continuidade e voltar o produto para a linha de produção. Então, quem tinha o backup, não tinha um backup, tinha uma cópia de trabalho que estava, inclusive, em produção na casa dela, no computador pessoal dela. Imagina se essa cópia não existisse, né? Então, quando a gente olha para uma empresa do porte da Pixar, que deve ser uma empresa de milhões, né? Que além do Toy Story tem outros cinemas, né? outras gravações e outros... como eu diria isso, hein? Esqueci o nome da palavra. Tá mudo, Dante. Já coloquei para dentro aqui, peraí. O que você perguntou? Quando a gente está falando da ficção da Pixar, ela tem vários filmes, que a série é enorme, né? Ela tem o acervo da Pixar. E elas, naquele dia, ela perdeu um dos acervos, que era o Toy Story 2, e isso está público, né? E aí eu aproveitei isso e coloquei lá como uma questão do backup. Mas hoje a gente quer falar mesmo de uma parte importante, que é o controle de acesso aos dados. Como que você pode ter garantia que quem está acessando tem o direito de acessar, tem o treinamento para ver aqueles dados, entende a criticidade de estar acessando aqueles dados e, sobretudo, você tem um controle para evitar que tenha erros, do mesmo jeito que na Pixar alguém foi lá por um comando e deletou todos os diretórios do conteúdo do acervo Toy Story 2. Então, quando a gente imagina isso, é uma gestão de controle de acesso. E, às vezes, na forma leiga, né, entendendo que o empresário tem que estar preocupado com o negócio dele, então vamos falar assim, eu sou um laboratório de exame de análises clínicas. Então, qual que é o meu propósito de negócio? Ter um balcão para atender, a pessoa foi lá, se cadastrou, qualificou, identificou os tubos, foi no reservado, tirou o sangue, entregou lá as fezes, entregou a urina, entregou lá o cotonete com o material que foi colhido, e aquilo virou algo para ser tratado no laboratório. Esse é o propósito de um exame de laboratório. Só que tudo isso vem por trás a burocracia dos dados. Porque você tem que digitar... Everton. Você tem que digitar quem que é o usuário, o que está sendo medido, e se depois que foi cadastrado aquilo, como é que alguém pode alterar e às vezes deletar
ou mudar um determinado exame? Não pode, não deveria. Por quê? Porque é uma questão de protocolo. É igual, por exemplo, você lançou um contas a pagar e veio uma outra pessoa e foi lá e falou assim, não, já pagou. Quem é que tem autoridade para falar se já pagou, se não for o boleto que veio com o extrato de liquidado do banco? E aí, se alguém puder estar fazendo isso, significa que o controle de acesso na TI falhou. Falhou porque na aplicação houve uma regra ruim de segurança, falhou porque o programador, na hora que ele foi escrever a regra de funcionamento, ele permitiu eventualmente que o contador desse baixa num determinado produto, alterando o número, sem escrever um comando para falar o seguinte, olha, eu vou fazer um lançamento aqui que corrige o balanço, porque houve uma saída indevida e isso houve uma perda por roubo, então você tem que registrar um lançamento. Se você puder chegar lá e alterar o número no campo, tem algum erro no processo. Então isso é controle de acesso. Isso a gente está falando da pessoa que está lá administrando o usuário na tela do computador, o que ele pode e o que ele não pode fazer. E às vezes você vira e fala assim, essa parte de editar o campo dentro do banco de dados, isso nem o dono da empresa pode fazer, porque isso foge às regras do negócio, porque todo negócio tem regras que estão além dele, foram impostas pelo fisco. E se o cara alterou e ele mudou uma composição, provavelmente um demonstrativo fiscal vai estar diferente daquilo que ele colocou lá, por exemplo, no mês anterior. E aí, quando você faz isso, olha o tamanho do problema que você gera, porque aí o fisco pode te auditar sem precisar de ter um ser humano olhando. A inteligência vai lá e compara e fala o seguinte, olha, como é que justifica que alguém mexeu no campo de dados? Então você já vai ser punido, independente da regra. E por quê? Porque falhou no controle de acesso do banco de dados. Então a gente está falando de como que a gente pode administrar o usuário. E a gente, às vezes, pode estar falando do banco de dados, a gente já extrapolou, porque a gente tem que falar, o primeiro acesso é aquele do computador. Como é que você entra e acessa o computador? Se o seu computador tem acesso sem login e senha, significa que qualquer pessoa pode chegar, ligar o computador e aí ele está em condição de trabalho. E se ele não for uma pessoa autorizada para estar acessando os dados? Ele vai ter acesso a contrato, vai ter acesso ao banco de dados, sem precisar de ser um hacker. Você deu acesso a ele de uma forma... E aí, esse é o primeiro item, que é a primeira camada. Você fala o seguinte, olha, eu estou entrando no lugar que eu vou trabalhar. Como se a gente estivesse falando o seguinte, olha, eu estou abrindo a chave do meu escritório, e assim que eu abrir essa porta, eu vou ter acesso aos arquivos e vou ter acesso a tudo. Então, eu tenho uma chave. Agora, imagine que a minha sala não tem a chave. Então, eu abri a porta porque ela já estava aberta. Eu entrei e tenho acesso a todos os dados. O que isso significa? Que eu não fiz uma gestão de acesso na parte física. Agora, eu também não fiz na parte lógica, que é o computador. Eu abri o computador, liguei e ele já está pronto para trabalhar. Isso parece burocraticamente muito legal. Por quê? Porque você não vai perder tempo de ter que digitar sua senha. Mas você quebrou uma regra de segurança. Qualquer pessoa que chegar no seu escritório tem acesso a tudo aquilo que está lá no C. E se a sua rede não tem também um controle, que aí a gente já pulou um pouquinho essa camada de segurança, a gente está falando que você não tem controle nem do que as outras pessoas estão fazendo no seu ambiente. Então, os outros computadores podem estar disponíveis? Pode. E aí lá no RH pode ter alguém lançando num Excel que está compartilhado todos os salários. Então, aí a gente imagina o seguinte, não é a minha praia, não é o meu negócio, como é que eu faço para que haja gestão de domínio? A gente imagina o seguinte, gestão de domínio é um servidor que tem a credencial, que permite que a máquina esteja conectada daquele jeito, e se ele não logar, você não tem acesso ao ambiente de trabalho, nem ao ambiente de rede. E aí, vira o primeiro argumento de vendas.
É claro que se você é advogado, você precisa de ter uma associação com alguém de TI. E isso faz parte do propósito da comunidade LGPD, ou seja, a comunidade que trata a Lei Geral de Proteção de Dados, que é conectar e criar confiança nesse propósito, de virar e falar o seguinte: olha, eu não consigo fazer uma adequação sozinho. Por quê? Eu sou da TI e eu preciso de advogados para estarem gerindo a parte de contratos, a parte de privacidade, partes de segurança que conectam os requisitos da lei. Em contrapartida, os advogados também precisam da TI. E aqui hoje, né, o Everton é advogado, mas estamos eu aqui, o Dante e o João, que somos da área de TI. Então, a área de TI é muito importante porque todo o tratamento de dados acontece no ambiente digital, todo o tratamento de dados acontece porque teve um usuário que teve acesso ao computador, e ele, além de ter acesso ao computador, ele teve acesso à aplicação onde realmente os dados são tratados, né? Ou a aplicação Office 365, que é essa que está aqui, ó, do lado de cá, ó, o Office 365 que pode, né? O Excel, o Word, que com contratos você tem que qualificar as pessoas, e aí você tem que identificar elas. Na planilha de Excel você pode estar lançando lá valores, salários, esse tipo de coisa. Então tudo isso precisa de estar sempre em voga. E o controle de acesso, ele não só envolve o controle de acesso para entrar no computador, mas ele também envolve para a fronteira. Imagina que a internet é uma rua pública, com um volume de pessoas passando absurdo. Se a porta da sua casa ou a porta da sua empresa está aberta e não tem ninguém controlando a entrada, imagina o que pode acontecer. Pode entrar um vírus e criptografar todos os seus dados. Criptografar, na palavra hoje natural, seria sequestrar os seus dados, que é num termo equivocado, porque ele não sequestra para levar para longe. Ele deixa os seus dados dentro da sua máquina criptografado. Na realidade, ele coloca um programa lá que vai fazer com que todos os dados daquele computador sejam criptografados a uma senha. E aí ele vai tentar te vender essa senha por um valor. Então você perdeu porque você não tem backup, você perdeu porque você vai ter que pagar, ou você perdeu porque você vai ter que digitar tudo novamente. E a gente diz que todo computador que for formatado, todo computador que for perdido, a segunda versão desse computador, a segunda versão desse ambiente, nunca mais vai ser parecida com a primeira. Ela vai ser sempre diferente. Ela pode ser similar, ter os mesmos programas, ter o mesmo tudo, mas ela vai ser diferente. Por quê? Porque ela foi construída de forma a não vir num legado. É mais ou menos uma casa que você vira e fala o seguinte: a minha casa nova vai ser diferente da minha casa antiga. E ela pode ser a mesma, porque eu reformei. Agora, se eu tirei todos os móveis, se eu tirei todas as memórias e vou trazer de volta, eu vou deixar muita coisa fora. Por quê? Eu não quero levar tudo de volta. Então, quando a gente faz analogia com coisas que a gente pensa, isso significa um bom. E assim, eu entendo que a gente está trazendo a argumentação para um âmbito um pouco diferente do que era a parte jurídica, que a gente sempre falou aqui, e a gente de vez em quando vem para esse tema. Por quê? Porque também é um legado, né? A gente está experiente nessa área de TI e é uma área que pode ser apropriada pela Lei Geral de Proteção de Dados, como a conexão com a CIPA, que às vezes parece tão distante, mas agora ainda mais com o mais A, CIPA mais A, que é a CIPA mais assédio, gera de tão importante. Por quê? Constranger o funcionário hoje é um problema para a CIPA e para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se a gente constranger um funcionário, significa que tanto a CIPA quanto a Lei Geral de Proteção de Dados tiveram algum requisito quebrado. E a gente precisa de estar tratando disso. Então, considerando a área de TI uma argumentação importante, a gente vai falar disso em algumas das nossas próximas lives, especificamente para que a gente conecte cada um desses, ou gestão de acesso ao backup, ou antivírus, ou segurança de programação, ou controle de dados dentro do banco de dados, vão ser temas que a gente vai estar aqui apropriando nas próximas lives. E assim,
eu abro agora a palavra, né, para que a gente possa estar debatendo sobre esse tema, né? E aí a gente tem, lembrando, a precificação, que a gente falou, que foi discutida no grupo, a parte de gestão de acesso, que tanto envolve a primeira camada, né, que vai estar no ambiente, mas também a segunda, que vai estar na parte de sistemas, e essa condição com a CIPA, que conectou ao assédio. Então, a gente hoje tem uma riqueza de detalhes. Deixa eu só falar rapidinho, Dante. Eu estava prestando atenção quando falou, o Pedro estava falando, sobre essa questão de acesso e da parte do cara alterar, não alterar banco de dados a nível de programação. Cara, a gente volta num tema de cultural no Brasil tão complicado, cara, tão complicado. E isso eu estou te falando porque esses últimos 10 dias eu vivenciei uma série de assuntos sobre isso, que a situação chega a ser... eu tenho vontade de falar para o cara, bicho, você não é estúpido, não, cara. Não posso falar porque você tem dinheiro, está me propondo um trabalho que talvez eu ganhe até um dinheiro contigo. Mas, porra, é um desconhecimento tão grande sobre isso, Pedro, que você está falando. Tá? É tão grande no meio empresarial, de um modo geral. Claro que tem uns montes que são bem antenados, bem... Eu fiquei assustado, cara. O camarada tem uma indústria de água e de refrigerante grande, não é ponta de linha, igual Coca-Cola, evidentemente, nem Ambev, grande, vende pra caramba, é imenso, sai não sei quantos caminhões por dia da empresa do cara. O cara tem um sistema de gerenciamento dele lá, que tudo que ele controla é no Excel, e ele não sabe se os caras estão lançando aquilo está certo, se está errado, se tirou do sistema, se tirou lá fisicamente do lugar, ou se ele tirou da cabeça dele, entendeu? Como números tão bons, eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado. Então, quando eu falei e conversei sobre isso, mas se botar bloqueio nisso, mas aí você vai continuar sem saber o que a pessoa está fazendo. Assim, é muito desconhecimento, cara. Uma outra empresa que eu fui agora recente... Difícil entender como é que ganha dinheiro assim, né? Pois é, cara. Aí eu falei, cara, a gente estava falando sobre LGPD, eu falei, meu amigo, esquece por enquanto a LGPD, mais na frente a gente vai falar de LGPD. Porque exatamente porque o cara não sabe o que cada funcionário faz. Todo mundo pode fazer tudo, mas quando você pergunta o que cada um faz, o cara não sabe. Eu falei, então vamos falar de LGPD, cada parte que ela ensina você a começar a conhecer isso, que é conhecer o que cada um faz. Vamos começar a falar sobre isso, para a gente começar a saber. Vamos pegar aquele funcionário que está ali, perguntar o que ele faz, anotar, saber tudo direitinho o que ele faz, ver o que ele passa para frente. Então, assim, você põe segurança, o cara manda te tirar aquele negócio, você bota um bloqueio, o cara pede, não, mas você não tem jeito, tem que tirar, João. É assim que funciona. Então, assim, e agora, evidentemente, embora tudo que você falou aí vai direto à LGPD, né? Então, você estava falando sobre segurança, é óbvio, mas, meu amigo, é um troço assustador que se vê no dia a dia, cara. Assustador, sério mesmo. O cara deixa a porta aberta mesmo do escritório, da gaveta, do servidor, o cara deixa tudo aberto, cara. Quando existe um propósito de você tornar a sua empresa cada vez mais oficial, para que evite uma das questões, que é a informalidade. A informalidade, ela deve funcionar muito bem para quem realmente é ilegal. Que aí é aquele negócio do papo reto. Ele mijou fora do pinico, valão nele. Acabou. Mas sabe-se que você pode até administrar os grandes números, mas nos detalhes alguém vai estar levando alguma vantagem. Por quê? Porque é da natureza. Se não tem controle, quem está administrando recurso pode utilizar de alguma forma equivocada. Agora, quando você formaliza, ou seja, eu fico imaginando, por exemplo, num supermercado que tudo saia pelo checkout. Então, a chance de ter um problema é menor. Por quê? Porque tudo saiu de forma oficial. Aí você fala assim, mas as entradas não foram. Então você tem um problema. Do mesmo jeito que você está roubando o Estado lá na entrada, alguém está te roubando também. Não existe roubo não compartilhado.
Não, exatamente. E por mais que você fale que mas o famoso antigamente, quando eu trabalhei na indústria do solo aqui, que era frigorífico, cara, eram 22 contabilidades. Aí você fala assim, como assim? É porque a matriz tinha um lançamento contábil não oficial. A filial, não sei o que lá, tinha uma não oficial. Então, eram 11 empresas. Então, começava assim, a 101, o código 101 é a matriz. Aí ela tinha um código semelhante ao 901. Toda uma empresa inteira sabia que o 901 era por fora. Nem não oficial, era chamado mesmo por fora, dentro da empresa. Aí a 102 era sei lá, lugar, Teófilo Otoni. 102 é oficial, a 902 era não oficial. E hoje é muito difícil o cara fazer isso. Você pega a distância. Ô, João. Tem que ir na casa dele. Ô, João, isso que você acabou de dizer, a gente estava conversando aqui de um amigo que ele até já faleceu, que é o Herbert. Um dia ele chegou na minha empresa, eu tinha um formulário, eu tinha uma empresa de venda de imóveis. Na época, muito antes da Indica ser Indica, né? A gente tinha um formulário e a gente achava lindo que ele tinha uma numeração sequencial. Então eram 10 blocos, aí na hora que eu comprava mais 10 blocos, eu já comprava do 11 ao 20. Depois eu comprava do 21. Então, sempre assim. E aí ele falava assim, olha como é que eu cresci, olha como é que a gente está vendendo. Aí ele falava o seguinte assim, se o fiscal chegar aqui e ver o seu bloco com o número 1011, você tem 1011 notas fiscais? Claro que não. Então eu vou te multar agora. Então, às vezes você não quer que o fisco te fiscalize, mas você gera documentação para que facilite a vida do fisco. Você gera toda a prova para ele, se ele fazer curso. Gera toda a prova para ele. E aí você vira e fala assim, eu criei um processo paralelo de gestão e isso documenta para que o fisco facilite a vida dele, ele vem aqui e me multe. É verdade. Então, então usa o método do fisco. Acabou, ué. Aí você não tem dois. Exato. Olha só que hoje isso é muito difícil. Eu me lembro que nessa época, inclusive, o cara me marcou muito uma frase que o meu diretor na época falou. Eu falei, cara, eu fiz um trabalho aqui de levantamento, naquela época não tinha nem BI, mas fiz um levantamento. Você emite cheque para a contabilidade do 101 e para 901. O cara disse, não, mas é assim mesmo, João. Mas eu falei, você tem boleto, cara. Você tem conta de banco. Eu sei, ué. Mas como é que é isso, cara? Você, João, quanto mais confuso, menos o fiscal entende. Mas, na verdade, não era. O fiscal ia pessoalmente lá, ele passava o dia inteiro lá, mas ele não passava fiscalizando, ficava numa salinha tomando café, fumando e conversando, e rindo na sala do cara, e ia embora de tardinha com o cheque embora, e carimbava os livros todos, e ficava tudo certo, 5 anos para trás. Só que não é mais assim esses negócios. Não é mais assim. Mesmo. As brechas são muito pequenas, ou melhor, as brechas quase são inexistentes, porém, às vezes demanda um tempinho, às vezes a fiscalização eletrônica não te pega por um motivo ou outro, mas você vai ser pego, cara. Você vai ser pego. Existe cruzamento de crescimento patrimonial, existe cruzamento de despesa, né? Como é que você fez o caixa se você não vendeu? Pois é, como é que você não deu, como é que você não entrou produto? Você tem produto da onde? Você tirou de sua cabeça produto físico? E tem outra coisa. Agora, e nego está bobeando, está todo mundo adorando o Pix. Parece que está todo mundo achando que o Banco Central, né, o governo, de modo geral, qualquer governo, não está atento a essas transações todas de Pix. Empresa passa Pix para lá, eu passo Pix para você rebate para o Dante, a comissão do Dante, o outro passa Pix para lá. Amigo, você vai ver em breve. Outro dia eu estava conversando com um cara de banco lá de Brasília, o cara você vai ver já o que vai acontecer com esse monte de... Mas ô João, aí o cara cria uma forma separada. Por exemplo, em Juiz de Fora, que é um lugar que eu vou com muita frequência, não aceita mais Pix no estacionamento. Não aceita. Já tem alguns cortando. Por quê? Porque o cara virou e falou o seguinte, olha, aqui no estacionamento a gente não paga nenhum imposto. Tudo é só dinheiro. E aí não começa a fazer o Pix, daqui a pouco alguém está me questionando imposto. E aí vai para trás.
E aí eu vou te falar uma coisa que assusta mais. Vai num consultório médico para ver e paga particular para ver se o cara aceita Pix ou ele te aceita dar o recibo. Mas você O cara não aceita nem talão de cheque. Você fala o seguinte: olha, eu não uso mais cheque, mas vou mandar fazer uma folha de cheque para vir aqui te pagar em cheque. O cara falou assim: não, olha, aqui funciona assim. Você quer atendimento? É no dinheiro. Sem dinheiro, não te atendo. E esse caso do estacionamento, inclusive, se ele tem uma planilha para controlar a receita e as despesas dele, ele tem. A receita é aluguel de vaga. E a despesa, talvez, a receita é aluguel de vaga. E a despesa, provavelmente, se ele não for proprietário, é só o aluguel do terreno. Senão, nem a despesa ele tem, só tem receita. Entendeu? Então, é verdade. IPTU anual, ele vai ter despesas anuais. Né? Esse é um negócio que ficou que é maluco. E aí, quando a gente olha para a parte de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vira e fala o seguinte: olha, você tem um negócio que é um CNPJ. Se não for, você tem um negócio que é CPF. E aí é pior, porque como CNPJ, você pode ter algumas benesses da lei, mas como CPF, você vai pagar no imposto de renda quase 30%. Que qualquer receita que você tiver aqui vai ultrapassar o limite. E aí você vai estar pagando o teto do imposto de renda. E aí, sobreviver com um sócio de 30%, você tem que ser muito mágico, né? Sim. Aí você começa a fazer as peripécias, mas as peripécias são cada vez mais difíceis, cara. E aí, cada vez mais difícil, e além disso, por exemplo, não, eu vou receber tudo em dinheiro. Aí o meliante sabe que você está só com dinheiro lá, ele espera você encher o caixa e vai lá e te assalta. Então, são os riscos do mundo. E a gente precisa de olhar para a TI, João, e olhar e falar o seguinte: por que a TI é tão importante dentro da empresa? Como é que a gente vive sem ter um computador hoje? Não tem mais jeito. A gente precisa de ter o computador, os softwares são no computador, as coisas acontecem no computador, e aí você registra lá de forma que as pessoas tenham acesso para fazer. Então você aceita que alguém possa estar te subtraindo um recurso de forma que você permitiu. Exatamente. Aí você não quer pagar 30% para o Estado, que seja que for. Aí você divide com o cara. Aí o cara chega lá e te toma 100% do seu dinheiro. 100%, exatamente. Mas então, assim, você quer ver que hora que essa turma percebe que a TI é importante? É quando ela para meia hora, 5 minutos. O computador não está funcionando, mas não está usando ele corretamente, nem os propósitos, como é que diria? Republicanos. E aí, quando você vira e fala o seguinte: olha, esse case que eu contei aqui da Pixar, que aconteceu em 98, tá? Então não é uma história muito recente, mas como eu tive acesso a ela agora, eu gerei um case lá no blog da Indica. A Pixar, ela permitiu que uma pessoa chegasse e desse um comando de deleção que deletasse o que estava no servidor. Pois é. Isso é uma falha de controle de acesso. Sim. E aí, quando a gente está falando de TI, a gente vira e fala assim: mas a Pixar é muito grande. Então imagina, você só tem um computador no balcão da sua loja, que ele faz o caixa. E aí você tem uma impressora, que agora não é mais uma impressora fiscal, porque o cupom é feito lá na nuvem, e ele só imprime aqui, né? Aqui não tem mais uma memória fiscal para ter gestão do X. A impressora virou uma impressora de cupom fiscal só, mas ela não tem nenhum tratamento. O tratamento é todo feito na nuvem. Aí você só faz isso e não tem nenhuma gestão. O Heberto, você colocou uma notícia aqui. Apareceu aqui, mas não abri. A proposta que acaba com o uso de moedas e cédula, existe conta bancária para todos. Se fizer isso, o dinheiro vai ser todo digital,
Aí o que eu acho que vai acontecer é um fortalecimento das criptomoedas. Porque lá na criptomoeda é como se o dinheiro tivesse num outro universo, que o banco não tenha mais gestão. Não tem como o Estado falar. É o mesmo que acontecer com a internet se ela for para o Elon Musk. A gente estava aqui discutindo um pouco antes quais são as empresas que estão para concorrer com o Elon Musk nos satélites que estão circundando aqui. E aí, por exemplo, qual o controle ou a gestão que vai acontecer de uma internet que está lá na nuvem, lá no satélite, que ela não tem mais um lugar físico de central para administrar? O Elon Musk pode virar e falar o seguinte: olha, a minha empresa que cuida da internet que está lá no alto lá, ela tem um backbone na Indonésia, tem um backbone no Brasil, tem um backbone nos Estados Unidos, tem um backbone na Groenlândia. E aí, se alguém virar e falar o seguinte: olha, eu vou bloquear você aqui no Brasil, ele libera tudo pela Groenlândia. Ah, não, a Groenlândia, ele libera tudo por Taiwan. E aí, como é que você vai estar administrando isso? Então, virou globalizado. E a gente precisa de entender que tem tecnologias que vão acontecer isso, mas é a tecnologia que acontece no lugar mais perto da gente, que é o nosso CPF ou o nosso CNPJ, ele precisa de ter controle, no mínimo. E às vezes não é do empresário ter essa administração. Ele vai precisar de contratar alguém, do mesmo jeito que ele tem que contratar um advogado. Então, esses dois elementos, um advogado e um cara de TI, precisam de fazer parte de algum jeito dos negócios que estão administrando. A gente acha que o contador é importante? Ele é, porque sem um contador você não consegue administrar os seus tributos. Então, você vai estar precisando de qualquer empresa ter 3 profissionais atuando junto com você. Então, fora isso. Se o cara não se profissionalizar, ele vai estar lascado. Vai estar lascado, exatamente. Essa informalidade é um troço que você vê, e aí você vê informalidade em empresas grandes, cara. E aí quando... Só é formalizada quando o cara, porque o cara diz que tem CNPJ, tem não sei o que lá, e paga determinados impostos. Ele acha que ele é legalizado. Uma coisa que a gente vem falando muito, por exemplo, a Microsoft, quando ela começou a combater a parte de legalidade, ela chegou aí nas empresas e tem um confronto. Eu acho que ela nunca recebeu, nunca nenhuma empresa pagou aquela taxa de 2.000 vezes o valor do software. Eu acho que nunca foi pago essa multa, embora a gente tenha gritado muito que isso era importante. Mas quando a gente olha e fala o seguinte: se eu aceito roubar da Microsoft e usar um software pirata, ou eu aceito roubar esses CADs todos da engenharia aí, que são projetos que de vez em quando você chega numa empresa e está lá tudo hackeado, aí você vira e fala assim: por que as pessoas também não vão me roubar se eu dou a mensagem para elas que eu estou roubando em algum item? Fica parecendo muito agressivo falar a palavra roubo, mas a pirataria é roubo. Claro que é. Claro. É roubo. Claro que é. E aí você tem que ir lá e virar para o cara e falar o seguinte: olha, você tem que corrigir isso. Não, o cara tem que tomar atitude sozinho. Ele tem que ter o cara, quando eu imagino, é o dono da empresa, o dono do negócio, o gestor do negócio. Se ele não tomar uma atitude de ser correto, as pessoas podem olhar para ele e falar o seguinte: ó, você não foi correto aqui, eu também não vou ser correto com você aqui. Então, quando a gente está falando de TI, a gente precisa de entender o seguinte: você vai abrir um negócio? Vai. Qual que é a viabilidade dele? Às vezes ele não tem viabilidade se você for ser 100% correto. E ele nunca vai ter, porque você pode falar o seguinte: olha, a partir de uma determinada curva eu consigo ser 100% correto com lucratividade suficiente para viabilizar o negócio. Então, inicia de forma não oficial até que você amadureça e ele esteja com capacidade. Mas tenha um propósito. Sem ser formal, sem ser oficial, você vai estar sempre correndo risco, né? Por isso, há um tempo atrás, numa roda que tinha alguns pequenos empresários, os caras falando de carga tributária.
carga tributária do Brasil é alta. Isso, eu falei, isso é um fato que ninguém discute. Eu falei, mas você recolhe todos os impostos? Não, porque a carga tributária é alta. Você não recolhe por isso. Então, por que você repassa tanto preço? O mesmo, você repassa o preço exatamente com o seu discurso que a carga tributária é alta. Se você está roubando metade da carga tributária, por que você não bota pelo menos 25% a menos do seu produto? João, vou falar um negócio para você. O empresário hoje que ele consegue subtrair de forma informal o imposto, ele repassa o desconto. Porque o custo dele está tão alto que ele não consegue, com a carga tributária, então ele aceita em algum lugar que ele tenha capacidade, porque ele não consegue pagar menos o funcionário, ele não consegue pagar menos aluguel, ele não consegue pagar menos energia, ele não consegue pagar menos condomínio, ele não consegue pagar menos. O imposto, ele acha que ele consegue. E aí ele repassa para o preço dele ficar ajustado dentro daquilo que o mercado aceita pagar, que foi a nossa primeira discussão. A OAB de São Paulo, o Zetó colocou lá no grupo que a OAB está falando que é 476. Vamos colocar R$500 a hora técnica para adequação. O mercado provavelmente não vai aceitar pagar isso. Beleza, você leva uma cliente para isso. Então, se o mercado não vai aceitar, esse preço, sugestão, não vai estar adequado. Ele pode ser um padrão, e aí a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar com 10% desse valor, nós vamos trabalhar com 20% desse valor, se der. E aí você vira e fala o seguinte: por que você consegue ajustar o preço? Porque quem decide o preço no final é o cliente. Se o cliente não aceitar pagar, você pode colocar o preço que você quiser, que não vai valer, ué. Mas tem um negócio do olhar da gestão que muita gente não sabe fazer em muita empresa, que é o custo. Efetivamente, o custo das coisas dele. Tem um monte de empresa que não sabe. E é por isso que a viabilidade, o cara descobre que quebrou depois. Por quê? Porque ele não tem capacidade, porque o preço, você pode estar certo. Você vira e fala o seguinte: eu vou prestar um serviço de informática, tem pelo menos 2 pessoas que vão prestar um pouco menor do que você. Aí você consegue entrar com o preço que você acha, você fala assim: olha, eu não posso ser muito maior do que aquele cara, mas eu também não posso ser o meu preço que eu gostaria. E aí eu vou praticar um preço. Aí, o que acontece? Eu não estou administrando meus custos. Exatamente. Porque os custos, eles existem independente do negócio. E aí o que acontece? Descobre que quebrou. Porque você gerou um passivo que você não vai dar conta de pagar. Por isso que as empresas hoje devem milhões. Porque elas estão descobertas num passivo e o cara que está administrando o caixa fala o seguinte: olha, tem esse dinheiro todo aqui, eu vou pegar um pouco e vou colocar na minha conta pessoal. Aí ferrou a empresa. Exatamente isso. Às vezes o empresário fica rico e a empresa fica pobre devendo. Depois ele também vai ficar pobre devendo porque o Estado chega nele, né? Chega. Busca a coisa dele lá, com certeza, dentro de casa dele, certo? Mas, enfim, o problema nosso está muito grave, muito sério, muito... Não, e essa argumentação de TI, ela bate com aquilo que a gente vem falando, que a gente vem conversando. Porque quando a gente vai fazer uma operação de vendas, se a gente falar de multa, se a gente falar de risco, o empresário ele corre outros riscos sem nenhum abalo da pressão arterial dele. Ele não vai ficar estressado porque ele está correndo risco, ele já corre os riscos. Ele abriu, ele já corre o risco do funcionário entrar contra ele, do fiscal ir lá. No Rio de Janeiro ele ainda pode ser assediado pelo fiscal, né? Mas isso acho que talvez acontece no Brasil inteiro também, porque se dá o poder para alguém, alguém vai corromper alguém. Então, nessa hora, a gente começa a olhar e falar o seguinte: para onde que a gente está indo? Quando a gente cria uma argumentação que fala o seguinte: olha, eu vou transformar o seu negócio num negócio mais estruturado, que vai estar mais na sua administração. Você não vai saber como é que funciona a caixa preta que eu vou estar aqui, porque eu sou o cara da TI especializado. Mas eu vou te entregar uma gestão de controle de acesso, com logs, eu vou te gerar relatórios para te falar quem foi que teve acesso, quem não teve, quem foi que alterou campos que não deveriam ser alterados e está aqui. Então,
essa gestão pode virar argumentação e ainda criar uma conexão mais estruturada entre o jurídico, o contador e a TI. Que isso vai valorizar esse funcionário que é de TI, que nem sempre é colocado como um executivo de alto escalão dentro das empresas, né? E às vezes são controles elementares. Eu me lembro, Dante conheceu o Toca da Traíra lá em Volta Redonda, quando nós desenvolvemos aquele sistema lá para ele. A gente controlava o estoque. Antes da gente controlar, quebrava prato pra caramba. Começou o sistema, continuou quebrando prato. Um belo dia, o cara falou, pô, João, continua a quebração de prato. Eu falei, cara, fala da baixa do estoque agora, o cara vai dizer o motivo daquilo ali. Nunca mais quebrou um prato, cara. Sumiu o garfo. O cara tinha que escrever. E o cara olhava todo dia aquilo. O cara chegava todo dia e olhava, beleza. Quebrou nada, aconteceu na baixa de estoque, foi porque comprou, porque vendeu. Os garçons pararam, cara, porque era uma quebração de prato, de garfo que sumia, de talher, porque só botei um campo obrigatório. Ele podia até botar um pontinho, né? Botar um caractere qualquer lá para passar. Mas aí ficava também explícito que ele teria que explicar aquilo. O pontinho que ele botou, se cedilha, qualquer coisa. Então, tem muito controle simples que você pode fazer, só que, cara, aí eu volto para isso, o empresariado também é muito fraco. Verdade. Ainda mais de colocar um mata-burro na área da dispensa, para falar o seguinte, olha, a dispensa precisa de uma ordem de serviço e precisa de um recibo da ordem de serviço. Se você construir isso, agora é claro que isso se torna uma burocracia e é claro que isso se torna também um controle de acesso. Porque quando você coloca um mata-burro na dispensa, passa a ter gestão daquilo que foi consumido. Sim, sim, sim. Principalmente quando a gente fala de indústria de transformação, porque, por exemplo, a cozinha é uma indústria de transformação. E, às vezes, a indústria de produção de alimentos não é uma indústria muito consolidada, de processo muito estruturado. Por exemplo, eu fui numa empresa que produzia tipo Todestines, aqueles biscoitinhos salgados. Uhum. Então, na realidade, era um lugar que misturava e fazia uns bolotões de massa. Então, era basicamente isso. E uma máquina. Colocava aquele bolotão num lugar e aí ele ia fatiando, entregando, e a esteira ia andando. A esteira passava por um forno, o biscoito ficava pronto, ela continuava na esteira para ele esfriar, para na hora de embalar ele não derreter o plástico. A própria esteira já colocava ele pronto na embalagem do plástico, depois na embalagem que fechava aquele conjunto de 3 partes, e já colocava ele na caixa de papelão. E eles produziam nessa indústria um único sabor. Agora, imagina você fazendo uma indústria de bolo de casa hoje, que virou um negócio, parece franquia, né? As pessoas falam assim, bolo caseiro. Aí, a dispensa, você tem trigo em várias prateleiras, você tem açúcar em várias prateleiras, você tem sabor. Como é que você administra um negócio desse? Não administra. Aí o cara vira e fala assim, qual que é a chance disso dar certo? Piquetitinha, assim. Porque no final do dia, o cara ainda vai pôr um dinheiro no bolso para sair. Ele não vai esperar o final do mês para falar o seguinte, olha, faturou tanto, a minha compra no supermercado foi tanta, a minha despesa de funcionário foi tanto, sobrou isso aqui. Ele não vai ter capacidade de fazer isso. Se ele fizesse isso, tinha menos chance de quebrar, né? Com certeza. Mas é isso, a gente está chegando nos 9h51 aqui. Estou feliz com essa proposição que a gente fez de estar falando de TI. Acho que é uma argumentação boa. A gente se apropriou bem, porque a gente, inclusive, falou da questão de preço, que foi uma sugestão, e a gente qualificou até, porque a gente precisa de valorizar a parte de vendas, e a parte de vendas ela fala de precificação.
mas a precificação está muito mais envolvida com os custos do que com o preço final, porque o preço final, quem vai validar ele é o cliente. E, em contrapartida, a gestão da TI quebra um pouco a parte do empresário, que tem um negócio para cuidar, que tem que gerar dinheiro, tem que gerar recursos dentro daquele negócio, e ele, às vezes, não está muito preocupado com a TI, ele não está muito preocupado com o que acontece nos computadores. E lá acontece o segredo de tudo, né? E se ele não tiver controle desse segredo, gestão desse segredo, pode ser um problema de gestão financeira. Então, a gente tem alguns problemas. Só que sem computador, você continua tendo três operações, cara. Você tem entrada, processamento e saída. Mesmo que você não tenha computador de sua empresa, você tem essas três operações, você tem. Entra alguma coisa, processa-se alguma coisa, sai alguma coisa. Não tem jeito. Essa não muda. É como nosso organismo. A gente almoça, vai no banheiro, alguma coisa que acontece antes na barriga da gente, depois vai no banheiro. Não tem jeito. É verdade. As três operações são cruciais em qualquer lugar. E a gente tem que se tornar mais eficiente na gestão do nosso negócio. E essa parte da gestão do nosso negócio é o que está a TI. E é claro que isso não não desqualifica a função do advogado. Por quê? Porque se não tiver bons contratos... Sim, com certeza. E a gente falou isso na última live, o quanto as empresas carecem de contrato. Então, essas duas lives, elas geraram bons argumentos para quem vai fazer a parte primeira, que é a parte de marketing comercial de venda da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Então, se a gente não tiver controle do que entra, a gente não vai ter controle do que o intestino da empresa vai fazer, nem do que vai sair lá do outro lado. Tá bem, Everton. O Everton está despedindo ali. E aí eu vou... Ô, Everton, abre a sua câmera só para tirar uma foto. Ah, já foi. Então eu vou cancelar aqui a gravação, pode ser? Sim. Pode. Parar a gravação.